Ok, seminário sobre experiências espirituais do dia 9 de março de 2021. Então vamos lá, a gente, não sei se alguém gostaria de tomar a palavra já de início sobre o material que eu passei para vocês hoje, essa semana. Ficou faltando o livro, né? Eu me esqueci de enviar o livro por e-mail, mas o Marcelo me avisou e enviei hoje de manhã já. O livro do John Hick. Ok. Um, então, bom, eu tenho algumas coisas. Não sei se ninguém gostaria de falar agora. Então tá. Bom, tem algumas coisas que ficaram para trás das outras semanas que eu me esqueci de mencionar. Então, quando a gente falou, quando a gente estava vendo aquelas experiências de cisão e unificação sobre as quais o William James descreve, né? É, tem várias referências assim bibliográficas que eu queria passar para vocês a respeito disso, para vocês darem uma olhada mais adiante se quiserem, né? Uma é um livro escrito por um alemão chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Esse é um livro bem interessante, não sei se vocês conhecem. É um livrinho fininho e ele é um alemão, professor de filosofia. Então é uma pessoa assim super assim, digamos assim, intelectualizada, né? E bem tem uma apreensão assim bem racional do mundo. E aí ele vai passar um tempo no Japão dando aula de filosofia alemã. E durante esse tempo ele resolve conhecer um pouco da cultura alemã. Então ele se matricula lá em umas aulas, um curso de arco e flecha, que é dado por um mestre Zen. Só que o arco e flecha lá, né, nesse negócio tem todo um ritual, então é parte assim de uma de uma disposição espiritual, né? Existe não é simplesmente não é um esporte, né? É uma arte, digamos assim, espiritual. E a esposa dele, isso é na década de 1950, mais ou menos. E a esposa dele se matricula num curso de arranjos de flores, né? Você sabe que tem essas técnicas japonesas, zen, de montar arranjos de flores. Então, não é que nem aqui em Porto Alegre, né? Tu vai na floricultura, eles largam as flores, não, amarram as flores ali, mais ou menos não tem muita preocupação, assim, né? Mas lá não, tem mil e uma técnicas, assim, cuidados que eles tomam sobre quais flores vão com quais outras, como é que tem que ficar. Então a esposa dele se matriculou nesse curso. Mas aí ele descreve as experiências que ele teve com o mestre Zen. Então é super, eu acho, é um livro bem interessante aqui para nós, porque mostra, assim, ele simplesmente não compreende, né, o que está acontecendo ali. Então o livro inteiro é uma descrição assim das situações que ele está vivendo ali com o mestre Zen e que parecem para ele absurdas, né? Então o mestre diz assim para ele que ele tem que se tornar a flecha, né? Que ele não pode simplesmente estar usando a flecha como um instrumento para atingir o alvo, que ele tem que ir junto com a flecha até o alvo. E eles, como assim, juntos com a flecha até o alvo? Né? Não faz o menor sentido isso daí. Então ele fica o tempo inteiro resistindo àquilo que aquilo que o mestre Zen tá dizendo para ele, né? E aí tem algumas situações assim curiosas. Por exemplo, ele reclama, né, que tem alguma coisa errada com o arco dele, que as flechas não vão em direção ao alvo. E aí então o mestre pega, não, deixa eu ver aqui o que tem esse teu arco. O mestre Zen esse pega e larga três flechas e elas vão bem no meio do alvo. E ele diz, não tem nada de errado com o teu arco aqui, né? E aí um outro estudante japonês que está do lado dele diz assim, aproveita agora, porque o teu arco ficou imantado com a aura do mestre. Então aproveita agora para usar o arco. Disse, como assim o arco ficou imantado com a aura do mestre? Disse, sim, porque o mestre agora tocou no teu arco, ele usou ele, então
agora vai ficar mais fácil para ti, né? E aquilo tudo então parece absurdo pro, pro alemão, né? E aí ele tem uma série de situações assim de atrito com o mestre, né? O mestre diz assim que ele que ele era capaz de acertar o alvo sem olhar, no escuro. E aí o alemão esse assim, eu duvido de fazer isso. Então o mestre diz assim, então tu vem aqui hoje de noite, eu vou te mostrar como é que se faz isso. E aí o, o alemão chegou na casa do professor japonês e ele tava meditando, tava tudo escuro, só tinha um incenso aceso. Não dava para enxergar o alvo, né? E aí o professor então se concentra bastante e joga uma flecha e depois eles acendem as luzes lá, vão lá ver e de fato tinha acertado o centro do alvo. E aí o alemão fica racionalizando aquilo, né? Ele diz, não, ele tá tão acostumado a jogar aqui no alvo, né, que para ele ficou mecânico. Então ele já sabe, já memorizou onde é que estão as coisas, né? Então por isso é que ele acertou. Então durante todo o tempo o alemão tá, esse professor de filosofia alemão tá, tá buscando uma explicação racional para aquilo que ele tá, para situações assim que para ele falas, situações, circunstâncias que para ele parecem absurdas. Então essa é uma situação de divisão, né? Tem um lado dele ali que quer acreditar, porque senão ele não estaria ali, ele não continuaria fazendo o curso. No final do livro ele diz assim, realmente, né, tem uma coisa aqui, mas não sei o que é. Por outro lado, ele tem uma tentativa constante ali de racionalizar tudo, de explicar tudo pela por meio dos conceitos que a gente usa na vida consciente, né? Então essa é uma situação de divisão. Na outro texto que eu queria chamar que eu queria mencionar com relação a isso, essas situações de divisão, é um que eu li aqui no início do semestre, que é o poema A Máquina do Mundo, né, do Carlos Drummond de Andrade. Porque aquele poema também uma situação de divisão, ele pode ser interpretado dessa maneira, eu acho, porque é o sujeito que está caminhando, né, numa estrada pedregosa de Minas, quer dizer assim, ele está enfrentando, né, a estrada pedregosa ali é uma metáfora para as dificuldades e limitações que a gente enfrenta na vida cotidiana, né? Uh, e, e aí, no meio da estrada, o mundo se abriu para ele, a máquina do mundo se abriu. Então ele teve um vislumbre daquilo. Mas depois ele volta para a estrada pedregosa. Então, de novo, é uma pessoa que tem as duas, tem a visão dos dois lados, né? Ele se sente atraído por aquilo, mas ele ao mesmo tempo se sente fraco para se engajar plenamente com aquele vislumbre, né? Então, é uma pessoa que está com um pé aqui e outro lá. E então essa também é uma situação de divisão. Então, um outro texto que eu acho interessante para a gente ver aqui, que ilustra bem essas situações assim de divisão, é o livro Fausto, de Goethe. Então, essa é a história de uma pessoa que uh, digamos, que faz um pacto com o demônio, né, com Mefistófeles. E ele, então, o demônio promete assim as glórias, as riquezas, os conhecimentos todos do mundo, né? Então ele passa ele é um cientista, é uma pessoa assim que tem muitos conhecimentos e né, tem uma apreensão assim dos mecanismos da natureza e ele então faz mas ele se sente assim meio esvaziado, meio sem sentido. E aí então Mefistófeles faz algumas promessas para ele, que ele poderia ter tudo que ele quisesse, né? Inclusive uma mulher pela qual ele estava apaixonado. E então Mefistófeles vai dando a ele tudo que ele pede, né? Mas
outras coisas vão acontecendo, assim, tem a história do assassinato, enfim, tem várias coisas que acontecem. Então, também essa é uma história de divisão, né? A gente tem de um lado, assim, a apreensão racional da natureza, o poder sobre a natureza, o domínio da natureza, né? Que é isso que o domínio da natureza e do mundo, que é o que o Mephistófeles promete para ele, mas ao mesmo tempo tem esse lado assim espiritual que está sempre ativo ali na história, né? Que é parte da história. Então a história apresenta esse mundo dividido. E por fim eu queria mencionar um filme que eu acho também ilustrativo, que é um filme antigo, vocês eu acho nem eram nascidos. É o filme A Costa do Mosquito. É um filme de 1986. Eu vi esse filme quando eu era adolescente, porque eu nasci em 71. Então, A Costa do Mosquito, do Harrison Ford, eu vi quando eu tinha 15 anos, eu vi esse filme. Eu acho que vocês... Eu amo Então, esse filme. quem que falou? Otávio. Tá. Ele tem o River Phoenix, né? E o Tom Ford. Não, o Harrison Ford. Harrison Ford, o Harrison Ford... o Harrison Ford ainda moço, né? Então, essa é a história também, né, de uma pessoa, assim, um cientista, uma pessoa que faz uma descoberta científica e ele fica insatisfeito, assim, com as imperfeições do mundo, né, com a inépcia da sociedade de resolver os problemas do mundo, e ele diz assim, não, eu consigo resolver os problemas, né, a gente pode criar uma sociedade melhor, né, eu tenho essas descobertas aqui que vão ser fantásticas, mas assim, enfim, ele não consegue vender as ideias dele para o mundo assim político, econômico, então ele se isola numa num país tropical, num lugar tropical na América Central. A gente não sabe bem onde é, sei lá, na Nicarágua, em algum lugar assim, no Panamá, algum país ali da América Central. E aí ele tenta construir uma sociedade ideal a partir do nada, no meio do mato, né? Então é uma pessoa assim que ele quer construir uma espécie de utopia, né? Quer resolver as coisas todas assim por meio da ciência. E aí depois as coisas começam a andar errado, dar errado, 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 errado. Então também esse é um filme assim de, esse é um filme que ilustra, eu acho, uma espécie de divisão, né? Tem uma tentativa de querer controlar tudo por meio do pensamento. E, bom, essas são três, assim, indicações literárias aí, cinematográficas. Mas vamos lá, Vinícius, tu queria falar, deixa eu te passar a palavra. Quando começou a contar sobre a história do filósofo alemão ali, me pareceu que a história dele pode ser também vista do ponto de vista daquele barco do Otto Neurath, aquela analogia com o barco do Neurath, porque ele pode começar, assim como qualquer pessoa pode começar com seu conhecimento de fundo, com a sua história dos conhecimentos que ela teve, de inferências que ela fez ao longo do tempo, para atingir certos resultados. E ela viu que certos meios, certos mecanismos sempre levaram a bons resultados, então ela continua perseguindo esses bons resultados. Nesse caso, vamos dizer assim que esse filósofo alemão usava razão para isso. Então, acho que me pareceu que essa história do filósofo alemão pode ser vista nesse ponto de vista do barco de Neurath, que ele começa com um certo conhecimento de fundo, ele tenta alterar conforme ele vai vendo anomalias aí, vamos falando no sentido do Kuhn. Ainda tem uma anomalia, né, que ele chega, pelo que tu me contou, ele chega no final a falar que tem alguma coisa estranha ali, tem algum sentido de alguma coisa espiritual, mas esse seria a anomalia dele que ele teria que resolver a partir do conhecimento de fundo que ele tem. Exato. Não sei se todo mundo conhece essa história do barco de Neurath. É uma
Barco de Neurath é uma metáfora usada por um filósofo, o Neurath era austríaco, agora não lembro. O Otto Neurath foi um dos membros do Círculo de Viena, foi um círculo assim, importante de filósofos do início do século passado, e ele elaborou essa metáfora para descrever a nossa situação cognitiva, nosso conhecimento, né? Então, ele diz assim, o nosso conhecimento, a nossa situação, no que diz respeito aos nossos conhecimentos, é como a de um marinheiro que está em mar aberto, né? E tem que consertar o navio, o barco em que ele está, usando as peças que eles têm à disposição ali no próprio barco, e, sem nunca poder atracar num porto seco e reconstruir o barco a partir do zero. Então essa é a nossa situação no que diz respeito, por exemplo, à ciência, né? Na ciência a gente usa o que a gente já sabe. A gente usa o que a gente sabe para elaborar novas hipóteses. A gente não começa... A ciência nunca começa do zero, do nada, né? A gente usa as teorias do passado, mesmo que elas sejam sabidamente falsas, porque a gente tem indícios de que elas sejam falsas, mas a gente usa aqueles recursos imperfeitos do passado para construir recursos melhores. E essa é a situação do sujeito que está num mar aberto, né? Ele tem que usar as peças que ele tem no próprio barco para construir novas peças melhores. Então, se quebra alguma peça do barco, ele tem que usar as peças que ele tem à disposição para refazer o barco, para manter o barco flutuando, né? E sim, então sim, Vinícius, ele tá lá no barco dele, o alemão, e aí ele começa a ver um monte de peça ali que não está funcionando direito, né? Tem um monte de anomalia ali. Tem coisas que ele não consegue explicar usando os conceitos que ele tem. Então, mas eu acho que assim, né, eu chamo a atenção desses episódios, desses fenômenos, dessas histórias, porque porque eu acho que as experiências espirituais elas não são meras anomalias, né, no conhecimento. Elas são um pouco diferentes, eu acho. Elas estão no outro nível, né? Elas não estão assim nesse nível mesmo. Elas não estão em pé de igualdade com os problemas e anomalias que surgem no interior da ciência, por exemplo, dos nossos conhecimentos ordinários. O que elas sugerem é que tem algo ali que não tem como ser apreendido, ou vivido, ou, enfim, experimentado por essa consciência racional, né? Então é como se houvesse um outro barco, entendeu? Ah, tá. Aham. Ou um outro mar, né? Um outro mar. Então o William James diz assim que a gente tem a nossa consciência comum. A nossa consciência comum é uma consciência em que a função do não está sempre presente. A estrada pedregosa de Minas, né? A consciência do não, eu não posso, não consigo, não sei, né? Os limites, os conceitos que a gente usa, as imperfeições. Então, a consciência comum que a gente tem é a consciência das limitações do mundo, de nós mesmos. Mas ele diz assim, é como se a nossa consciência fosse separada por uma película muito fina que pode ser rompida a qualquer momento. Né? Ao lado desse estado mental, desses estados de consciência, existem estados de consciência extraordinários. E volta e meia eles penetram, né? A gente tem um vislumbre disso, ou enfim, tem uma experiência disso. Então, e que isso pode... Eu tinha pensado no sentido de anomalia mais para alguém que sustenta uma teoria naturalista sobre o mundo, né? Que não existe nada extrasensorial, só existe o nosso mundo terreno aqui, o nosso mundo material. Então, para essa pessoa, certos fenômenos espirituais seriam anomalias. Sim, com certeza. Acho que sim. Sim, É nesse sentido que eu estava querendo falar anomalia, né? Sim, não, eu acho que tá bem colocado. Eu acho que é isso mesmo, né? Do ponto se tu tem uma apreensão do mundo que é puramente naturalista, científica ou racional, enfim, nenhuma dessas palavras é muito boa, assim, todas elas têm problemas, né? Mas eu entendo o que tu quer mas dizer. a gente consegue se virar com elas usando o nosso barquinho. Sim, a gente faz discriminações usando os conceitos comuns, os científicos que a gente tem, né? E procura explicar o mundo todo dessa maneira e dominar a natureza e encontrar respostas para os problemas que vão se apresentando para nós. E esses textos ou esse filme, todos eles sugerem que isso é insuficiente, né? Que a gente tem
que é como se algo ficasse faltando, enfim, né? As tentativas assim de explicar tudo pela inteligência, pela racionalidade, elas ou deixam alguma coisa de fora que aparece nessas experiências, ou elas levam a estados de hubris, né? A pessoa, que é o caso do filme. O filme A Costa do Mosquito é um exemplo disso, é um exemplo de hubris, né? O sujeito que quer criar uma utopia, as coisas começam a funcionar mal e ele insiste naquilo. E senão eu vou conseguir resolver tudo. É a situação do Ícaro, né? Da história de Ícaro, que criou asas e voou muito alto, né? Então, a história de hubris é o sujeito que acredita demais na capacidade da razão. E a história do Fausto também tem uma hubris. Mas isso se manifesta nas pessoas não só na forma de um sentimento assim megalomaníaco, né? de uma crença exacerbada nos seus próprios poderes, mas também se manifesta às vezes em algumas pessoas na forma de depressão, que é o oposto disso, mas é o mesmo fenômeno, só que invertido, né? Então é um sujeito que tem uma imagem de si, né, puramente assim, excessivamente racional ou baseado no pensamento, e que não se reconhece como parte de algo maior. Então isso leva ele a querer dominar o mundo e a natureza através do pensamento, ou achar que as coisas não fazem sentido, porque como não tem nenhum algo maior ao qual eu estou submetido, se o mundo é só isso, então eu fico deprimido, porque não faz sentido, né? Eu não consigo me integrar assim, né, no mundo ao meu redor, e isso leva ao sentimento de depressão. Então, a depressão e a hubris, nesse aspecto, são versões, né, do mesmo problema, que é ocasionada por essa divisão, por esse não reconhecimento, né, do lado espiritual da vida, tá? Esse que o William James está sugerindo, que os junguianos sugerem, eu estou chamando a atenção aqui. Mas vamos lá, tem gente com mão levantada, estou falando demais. Deixa eu ver aqui, quem é que tinha levantado a mão? Mariana, você primeiro. Mariana, vai lá, Mariana. Não, é só... Ontem mesmo eu terminei de ler Crime e Castigo, e aí me lembrei que tem muito a ver com esse assunto, assim. O próprio nome do personagem, o Raskolnikov, tem etimologicamente essa ideia de cisão ou de rasgo, né? E ele passa o livro inteiro oscilando entre a depressão e a hubris, e é na última página que ele começa a dar um passo assim, em direção à mudança, uma melhora, e ao reconhecimento de que ele precisava mudar espiritualmente. Assim. Então é um livro bem interessante nesse sentido também. Sim, ótimo. Sim, os livros do Dostoiévski tem isso em primeiro plano sempre, né? Então, essas coisas que aconteceram, então a crise, em parte a minha impressão é que essa crise religiosa que aconteceu na Europa no século XIX, né, e que foi retratada nos livros do Dostoiévski e nos livros do Nietzsche, por exemplo, é o que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, com um século de atraso, talvez mais. Começou a acontecer no Brasil aqui a partir da década de 60, 70, porque até então a sociedade, a cultura brasileira ainda é muito religiosa, né? Mas então as pessoas não, então a religião funciona assim como uma espécie de mitologia dentro da qual as pessoas vivem, né? E então quer dizer, vivem quer dizer tu não duvida daquilo, né? Tu não pode duvidar, tu reconhece aquilo como real. E o que começou a acontecer na Europa e no século XIX, ou já vinha acontecendo, mas enfim se acentuou na Europa naquele período, foi que as religiões simplesmente deixaram de fazer sentido para as pessoas, né? O livro do Tolstói que eu li, que eu citei na semana passada, também é um exemplo disso, né? Ele diz assim, olha, eu fui educado na religião cristã ortodoxa, mas quando eu cheguei na universidade aquilo já não fazia mais sentido para mim. Então a vida passa a ser, como tu não substitui aquilo com nada, né? Então tu tem
tu tem muitas possibilidades, né? Se Deus está morto, então né, tudo é possível, né? Tu pode criar ali as possibilidades para ti. Tu não tem essa moldura dentro da qual tu age que dá sentido para as tuas ações, mas tu agora tem que criar aquilo, ou ficar deprimido porque tu não consegue criar. Então, tu pode criar maldades, né? Né? No caso do crime e castigo tem isso, né? Tem crimes ali que são cometidos e que eles, não, né? Qual é o problema, né? De eu cometer um crime, né? Ele acha até que está fazendo um bem, ele matando a velhinha e tal. Mas aí tem alguma coisa que começa a aparecer, um mal-estar ali, que ele inicialmente não reconhece e depois produz uma crise, né? Então, tem sempre isso, né? Tem um lado nosso que é espiritual, né? Mas quando a gente está dividido, a gente não reconhece isso, a gente quer explicar tudo racionalmente. E a experiência espiritual é o reconhecimento de que existe uma dimensão invisível, né, e misteriosa que escapa essa nossa apreensão puramente intelectual. André? Wilton primeiro. Peraí, primeiro Wilton. Eu acho que foi primeiro Wilton, não lembro agora. Não sei. Eu só queria fazer um comentário, unindo a observação do... O nome desse filósofo alemão é Kammer? A Arte Cavalheiro do Arqueiro Zen foi escrito por Heringen. Heringen. Tá, acho que eu não li. Eu coloquei então, a referência na página da disciplina agora, tá? Hoje de manhã. Beleza, obrigado. Eu acho que naquele momento, quando o mestre ele convida o Heidegger entender que ele é a flecha, né? Então ele está convidando quebrar essa cisão e produzir uma união de dois aspectos, né? Então, e ele, como ele não entende, eu vou chamar ele de ele, tá? O filósofo. Então ele faz esse convite, né? Que ele estaria ali para aprender a acertar o alvo externo, mas ele também estaria ali com objetivos de concentração, atenção, chegar a um foco dele. E, na verdade, o mestre disse o óbvio, assim, ele é a flecha, ele está ali com um objetivo, né? E até, inclusive, para ele acertar o alvo externo, com a flecha, com o arco e flecha, ou com a espada, no caso, eu tenho mais claro da espada. Ele é a espada, né? Então, indo para o... Eu não conhecia esse exemplo do barco, mas eu acho que seria... Se o mestre estivesse na beira, vendo esse camarada consertar o barco, ele gritaria... Vou chamar de Pedro, tá? Pedro, você é o barco, né? E o Pedro, se estiver muito preso num racionalismo, ele não vai entender nada. Ele está tentando consertar o barco, o mundo externo dele, sem perceber que ele está tentando consertar, sei lá, o barco, o mundo interno, o mundo externo e interno, né? Isso tem muito a ver com a psicanálise que eu transito, que eu trabalho, inclusive, no meu dia a dia, né? Então, existe uma cisão que se chama esquizoparanoide, se divide as coisas, né? A gente está o tempo todo dividindo, e depois se entra numa fase depressiva que eu vejo, não, eu sou a flecha, né? Enfim, eu tenho objetivos, como é que eu vou chegar nos objetivos, enfim, né? E até uma vinheta que eu vi, assim, algumas coisas, né, no meu convívio com o budismo. Muitas vezes há essa confusão, assim, essa confusão de aperfeiçoamento de o entendimento externo. Então, é como se a pessoa procurasse ficar mais esperta, pegar o que estaria acontecendo no mundo. Sim, mas não é isso, né? Então, você consegue perceber, mas você fica quieto. Há uma integração, né? Eu lembro de uma situação que eu vivi em que houve um assalto ao templo. E aí o assaltante me pergunta, assim, vendo as maravilhosas esculturas do Buda, esses objetos são preciosos? E aí um dos elementos lá, um dos participantes, com medo que o ladrão já tinha se dado o dinheiro, sei lá, tudo para ele. Então, puta, agora ele vai levar as estátuas do Buda, né? E aí ele me olha para a estátua do Buda e diz, esses objetos devem ser muito preciosos. Bom, aí me sai um negócio assim, né?
Eu acho que tipo o Pedro lá aprendendo a flecha. Não, não são preciosos. Isso aqui não tem valor nenhum. Saiu essa frase. É. Bom, eu não estava lá presente no momento do assalto. Depois, conversando, né? Até o mestre pergunta: o que vocês acharam e tal, sei lá. Eu fiquei meio quieto, assim, fiquei com vergonha de dizer. Depois eu falei para ele: cara, eu acho que eu teria respondido sim, são muito preciosos. E aí o ladrão levaria, né? E aí levaria o Buda para ele, sei lá, derreteria provavelmente, viraria uma grana para sustentar a família desse ladrão. E aí, assim, se atingiu o alvo, não. Que alvo? Salvar a estátua do Buda? Sim. Sei lá, alimentar o filho do ladrão? Não sei, aí é o alvo, né? Qual é a flecha, qual é o arco? Então, eu acho que a gente tende a essas coisas assim, de uma cisão, né? A minha linha de psicanálise a gente chama posição esquizo-paranoide, se divide as coisas, certo, errado, né? Branco, preto, a flecha aqui, eu, o arqueiro, né? Se bem que, eu quero que a flecha chegue a um alvo. Sim, mas eu quero me tornar arqueiro, então qual é o alvo do que a gente está falando aqui? Da flecha chegar lá ou eu me tornar um arqueiro? Então, jamais perto de uma razão ocidental, né? Então, quando o mestre Zen diz assim, escuta, a flecha é você, então o arqueiro é você quer ser um arqueiro. Mas que arqueiro que você quer? Aquele que acerta o alvo, aquela coisa redonda, ou o alvo que você tem na mente? Enfim. Então, eu acho que só esse comentário. Até eu ia ser bem sucinto e fui longo. Desculpe. Não, tá ótimo. Sim, eu acho que tem essas. Bom, tem vários tipos de espiritualidade, né? Então, essa espiritualidade zen, as espiritualidades orientais em geral, elas tendem a enfatizar esses aspectos de harmonização com a natureza, né? Então, de integração. Claro, todas as religiões têm isso, né? Todas as religiões, elas buscam apresentar, assim, algum tipo de integração no mundo e que para nossa consciência comum se apresenta coisas que para a consciência comum se apresentam separadas ou divididas, nas experiências espirituais, nas religiões, elas se apresentam como unificadas. Então, né, por exemplo, a ideia cristã de que nós somos todos irmãos, por exemplo, em parte é isso, né? Ou de que todos somos criaturas ou filhos de Deus, de que tudo na natureza foi criado por Deus, é uma maneira de unificar tudo numa ideia só, num conceito só, né? Então, mas claro, as experiências comuns que a gente tem são experiências, digamos assim, egóicas, né? Então, eu não sou a flecha. Flecha é uma coisa, eu sou outra coisa. Então, o que o mestre Zen, pelo menos eu interpretei assim, o mestre Zen está fazendo ali, dizendo, não, tu não pode ver as coisas dessa maneira, né? Porque tu tem que se unir ali, tu não pode ver essas discriminações, tu tem que se botar num estado de consciência em que essas divisões não apareçam mais para ti, né? Então, tu, a flecha, o alvo, tudo é uma coisa só. Mas aí tu tem que abdicar, né, do estado de consciência comum, tu tem que se colocar num estado de consciência extraordinário. Pelo menos eu vi dessa maneira. André, tu queria falar? Sim, eu ia falar uma coisa sobre filosofia da ciência, mas daí os colegas já fizeram me lembrar de outras coisas. É isso que o Wilton estava falando do monge budista que foi roubada a estátua, me lembrou um pouco também dos Miseráveis, né? Que o padre o personagem principal teria roubado lá as coisas do padre, o Jean Valjean, e o padre disse que não, que na verdade era um presente. E daí o personagem principal tem toda uma redenção por causa daquele ato do padre, né? E também do Crime e Castigo, também eu acho que a Mariana falou, é um livro muito bacana, que o Dostoiévski, ele é um autor que, incrivelmente, os pastores luteranos, eles acham que tem que ler quando fazem a teologia. Estava falando com um pastor da nossa igreja lá, ele disse que quando fez teologia ele teve que ler o Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov, porque essa história
do Evangelho da Graça, que alguns autores falam, que não importa se o cara tá maltrapilho mesmo, né, no Dostoiévski fala, ainda assim tem salvação para ele. Mas o que eu queria falar antes disso, professor, que o senhor tinha falado que para um racionalista essas questões religiosas não têm sentido. Isso me lembra bastante as discussões de filosofia da ciência dos positivistas, né? Sempre penso nisso, porque os positivistas vão dizer que aquilo que a gente não pode medir não faz sentido, né? Porque, por exemplo, o Niels Bohr, que o senhor menciona no vídeo, inclusive, no modelo atômico, né? Perguntam para ele, quando a gente não está fazendo a medição do elétron, ele existe ou não? O Bohr e outros cientistas da escola de Copenhague dizem que isso não faz o menor sentido, porque a gente não está medindo, então o que adianta a gente ficar nessas discussões? Isso se aplica um pouco para a religião também, né? Ele dizer, não me interessa se existe ou não, a gente não pode medir, fica na crença de cada um. Um comentário que eu achei, me lembrei agora quando o senhor fez. Sim, é verdade, mas é claro, eles estão falando ali de sentido assim linguístico e cognitivo, né? Eles não estão dizendo também assim que não. Eles disseram isso, né? Então isso foi muito importante assim no desenvolvimento posterior da filosofia da ciência e da filosofia da linguagem, porque enfim, quase toda a discussão posterior, quase todos os filósofos posteriores a eles trataram desse assunto, né? Mas é claro, eles sempre salientaram que eles estavam falando de sentido linguístico e cognitivo. Eles não querem dizer assim, não quer dizer que não tenha importância, não tenha valor, né? Coisas que não podem ser medidas não têm valor. É um sentido pessoal, então. Isso é subjetivo daí, mas subjetivamente pode não. Eles achavam que o domínio subjetivo é diferente do domínio do conhecimento. O conhecimento tem que ser objetivo, a ciência tem que ser objetiva. Então, se eu estou falando assim das minhas sensações, das minhas impressões, dos meus sentimentos, então isso não é propriamente objeto de conhecimento, mas isso pode ser mais importante. E em geral é mais importante. Eles reconheciam isso, né? Então, por exemplo, a religião, para eles, o Carnap diz explicitamente, isso pode ser mais valioso. A estética, né, também. São domínios, a estética e a ética e a religião são domínios assim muito importantes subjetivamente para as pessoas, mas elas não são objeto de, elas não produzem conhecimentos, eles dizem, nem, né? Mas enfim, então tem uma, então eles num certo sentido foram eles foram herdeiros, né, de uma tradição, da tradição essa kantiana em filosofia que diz assim, olha, tem essas coisas aqui, tem o domínio aqui do conhecimento, das coisas que a gente pode conhecer, e tem coisas que estão para além do conhecimento, né, que são objetos de fé. E então, né, tem essa divisão. Claro que para Kant isso é feito em termos de cognitivos, para eles é feito em termos de linguísticos, né? Faz sentido linguisticamente, não faz sentido. E William James, nesse sentido, ele está numa tradição oposta deles, tá? Isso é importante ver. A gente pode entender essa divisão entre o que que faz sentido linguisticamente, o que é cognoscível, e o religioso, ou subjetivo, ou estético, ou ético, como pertencendo, digamos assim, domínios distintos. William James não faz essa distinção, vocês entendem? Para ele há um gradiente. Para ele, a gente pode ter uma ciência da religião, por exemplo. É o que ele propõe no final do livro dele. E, então, né, isso é uma questão assim, interessante aqui para nós também, né? De ver. Será que a gente pode ter conhecimento dessas coisas, ou será que essas coisas estão para além do domínio do conhecimento, né? Será que a gente pode ter conhecimento dos objetos, dos supostos objetos, das experiências espirituais? Ou será que isso aí permanece sempre para além das nossas capacidades cognitivas? Já que as nossas capacidades cognitivas comuns, quando a gente faz ciência, quando a gente diz que tem conhecimento, a gente está usando as categorias comuns, então a consciência comum, né? Mas o que o William James diz é que a gente pode indiretamente conhecer essas coisas. A consciência comum pode indiretamente conhecer essas coisas por meio da análise das experiências que as pessoas têm. Vocês entendem? Então tem uma divisão na literatura aí sobre isso. Vinícius?
Não, o André já estava falando, deixa ele continuar aí o diálogo contigo. Então tá, fala, André. Obrigado, Vinícius. Isso me lembrou uma coisa muito interessante que a gente estava tendo discussão com o professor de epistemologia, que tinha uma discussão parecida para psicologia. Pessoal, os físicos diziam, bom, psicologia não vai ser ciência, né? Ela está num outro ramo de pesquisa. E acho que foi o Bund que disse que para essas áreas se tornarem mais científicas, elas vão se matematizar. A gente vê isso, tem revistas de psicologia estão cada vez mais tentando se apropriar do que o Bund identificava como método científico, né? Em experiências mais concretas. E me parece que isso no estudo da religião, não sei se o senhor acha que é verdade também, tentando pegar experiências mais concretas e não focar tanto no subjetivo, sabe? Sim. Eu acho que essas são questões mais gerais, mais de fundo, assim, mais filosóficas, né, que estão alimentando aí posições diferentes nesse debate geral. Aqui a gente está falando, nesse seminário, a gente está falando das questões mais particulares, não das questões mais gerais, mais filosóficas, assim, de fundo, né? Aqui a gente está vendo as experiências mesmo, que tipo de experiência tem, blá, blá, blá. Como que a gente pode explicar elas, compreender elas, né? Mas essas outras questões, elas são, assim, mais gerais. Então, tem muitas posições possíveis aí, né? E a gente não tem como extrair da análise das experiências uma que é a correta ou a incorreta, eu penso, né? Eu acho que em filosofia a gente tem sempre várias possibilidades, né? De compreender, de ver. Então, uma parte do trabalho em filosofia consiste justamente em exibir o que está por trás das diversas concepções. Então, quando uma pessoa descreve uma experiência espiritual de uma certa maneira, o que está por trás da descrição dela, né? Será que o que está por trás dessa descrição particular é uma ideia de que as experiências religiosas são sempre subjetivas e, portanto, estão para além do domínio do conhecimento? Ou será que o que está por trás ali é a possibilidade da gente conhecer, que é simplesmente que nem o James diz, que tem uma película muito fina ali que pode ser furada, né, a qualquer momento. Então a gente pode ter um acesso, digamos assim, em determinados momentos, e depois tentar acesso cognitivo a isso e depois tentar elaborar uma teoria geral disso. E tem outras pessoas que mais recentemente vêm defendendo posições de tipo perspectivistas, né? Eu próprio sou simpático a isso, que consiste em dizer que nós podemos que cada uma dessas posições é uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema, a mesma questão. E então, da mesma maneira que eu posso ver um objeto, por exemplo, aqui tem um livro, um dicionário, eu posso ver o objeto de vários lados, né? Eu posso ver daqui, posso ver por aqui, posso ver por aqui. Então, pessoas diferentes podem olhar esse mesmo objeto de perspectivas visualmente diferentes. Elas vão enxergar, a experiência visual delas vai ser diferente. Então, se a pessoa olha assim, ela vai ver só uma coisa fina, preta, aqui vai ter uma capa laranja, assim por diante. Então, da mesma maneira, a gente pode entender o mesmo fenômeno de perspectivas conceituais, teóricas ou empíricas diferentes. E elas podem, às vezes, ser até complementares, né? Então, se eu quiser ter uma descrição completa da aparência desse livro, eu preciso ver ele de perspectivas diferentes. E para um fenômeno complexo, como são as experiências espirituais ou religiosas, que são super complexas, talvez esses sejam os fenômenos mais complexos que a gente conhece, né? Não tem nenhum fenômeno mais complexo que esse, porque esse fenômeno envolve a mente humana, envolve as capacidades psicológicas, morais, intelectuais, capacidades espirituais, tem aspectos sociais, coletivos, né? Tem aspectos evolutivos, tem aspectos assim, ritualísticos, tem aspectos doutrinários, teológicos, está tudo misturado aí nessas experiências espirituais e filosóficos. Então a gente pode sempre descrever um fenômeno complexo como esse de perspectivas diferentes. Eu posso descrever ele da perspectiva teológica, eu posso descrever ele da perspectiva empírica, eu posso descrever ele de diferentes perspectivas filosóficas, né? Eu posso descrever ele da perspectiva subjetiva. Então,
Então, isso pode nos dar uma imagem mais completa, né, do fenômeno. Então, essa é a posição que eu tendo a buscar em filosofia aqui, em particular aqui na filosofia da religião, das experiências espirituais. Porque eu acho que quando os fenômenos assim são descritos de uma perspectiva única, né, então reduzo tudo ao aspecto social, né? Então a religião é o ópio do povo, né? Quem escreveu o Marx, reduzo tudo então as religiões certamente tiveram e têm ainda uma função importante na sociedade no sentido da coesão social. Elas têm uma função ideológica, moral. Então eu posso descrever a função da religião nesses termos, mas esse é um aspecto do problema só. Eu posso também descrever a religião só do ponto de vista psicológico, e eu posso descrever ela, inclusive, como uma muleta psicológica, que nem o Freud diz, né? Freud diz assim, a religião é uma espécie de compensação, né? Compensação psicológica pela da nossa incapacidade de aceitar a mortalidade, o sofrimento. Então, a gente cria uma imagem, assim, de um pai ou de uma realidade transcendente que torna o mundo cotidiano um mar de lágrimas, um mar de lágrimas em que a gente vive, torna isso suportável. Então é uma espécie de ilusão. Então eu posso ter uma descrição psicológica e esse aspecto compensatório das religiões, psicologicamente compensatório, existe e é real. A gente precisa reconhecer isso, eu acho. Mas tem outros aspectos, né? Então, eu acho que um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o das experiências subjetivas mesmo que as pessoas têm. Porque as experiências subjetivas que as pessoas têm não é de uma mera compensação. Ela também não é a religião não aparece para as pessoas que têm experiências espirituais como tendo primariamente uma função moral ou ideológica. Não é assim, né? Então a gente tem que levar em consideração também esses outros aspectos. Então eu acho que a gente tem uma quantidade muito grande assim de possibilidades, né? Mas sempre que a gente apresenta uma delas, a gente tem que estar consciente dos pressupostos, esses filosóficos aí que vocês estão filosóficos ou metafísicos ou o que for que vocês estão mencionando. Então a parte do trabalho da filosofia consiste em apresentar essas diversas possibilidades e ver o que está por trás de cada uma delas, para depois a gente ter um panorama assim mais adequado delas, né? Vinícius e Alexandre, não sei quem levantou a mão primeiro. Fui eu. Eu ia fazer outra pergunta, né? Mas só para continuar aí nessa discussão que você está tendo com o André sobre que o conhecimento científico ele é matematizado e a pergunta é se uma ciência da religião não seria também matematizada, assim como a psicologia está sendo. Aí eu estava pensando se as ciências cognitivas da religião não está caminhando para isso também, para esse lado mais matematizável, dado que o paradigma, até do pouco que eu sei, né, o paradigma de ciências cognitivas da religião é aquele do representacionalismo, né, do computacionalismo, que a cognição é representações sobre computações sobre representações, né? Tu desenvolve algoritmos para tentar descobrir como que a gente faz inferências, como que a nossa memória funciona e etc. Então, como esse paradigma está muito forte aí nas ciências cognitivas da religião, eu pensei que talvez nesse aspecto uma ciência da religião está sendo realmente matematizada. Tem a matematização das ciências, sobretudo da física, depois da genética, né? É um fenômeno real, isso aconteceu de fato. Mas não existe uma definição de ciência, né? Então, e nada garante que as ciências do futuro continuarão sendo matematizadas. Então, esse movimento, assim, esse fenômeno da matematização das ciências aconteceu no início da Revolução Científica, né? Então, houve uma progressiva matematização ali da física, da astronomia, né? Depois da biologia, a genética,
Mas nem todas as disciplinas científicas são matematizadas ou são matematizadas desse mesmo jeito. Então, por exemplo, Não, a sim, teoria... claro. Eu tava só pressupondo isso, nem, não que eu concorde, tá? Mas pressupondo por causa da... Pra ver se eu entendi, de fato, a pergunta do André. Mas, enfim, pode continuar. Não, então, eu acho que a matematização não faz parte da definição de ciência, tu entende? A gente pode ter ciências que não são matemáticas. Por exemplo, a teoria da evolução de Darwin, inicialmente não era matematizada, né? Ela não tem nada de matemática lá. Então, é uma teoria qualitativa, não é quantitativa. E tem uma parte da teoria da evolução que continua assim, né? Uma parte da biologia que continua assim. Tem uma parte da psicologia que foi matematizada, né? A psicologia comportamental, enfim, a gente tem a psicologia experimental mesmo. Mas tem uma parte da psicologia que continua qualitativa, né? Uma parte da teoria psicológica que continua qualitativa. Então, se vocês forem, sobretudo na psicanálise, se vocês forem ler, por exemplo, o Winnicott, por exemplo, alguns freudianos ou junguianos, ali não tem muito pouca matematização ali, né? E, no entanto, tem achados assim, empíricos importantes que eles fazem, né? Uma boa parte da antropologia não é matematizada, né? Então, é claro, tem gente que diz, bom, isso aí não é ciência, né? Não é ciência, a antropologia não é ciência, a psicanálise não é ciência, mas aí eu acho arbitrário, entende? Eu acho meio arbitrário fazer esse tipo não é ciência por quê? Porque tu definiu assim dessa maneira? Porque na história da ciência a gente não tem essa definição, nem na filosofia. Então isso me parece arbitrário e descabido. E nada garante, né, que no futuro a ciência vai continuar sendo do jeito praticada, do jeito que é feita hoje. Então, nas ciências da religião, alguns aspectos da ciência da religião têm seguido esse caminho, mas outros não. Então, por exemplo, se tu pegares esse livro do Ian McGilchrist e as coisas que ele tem escrito sobre religião agora, né, depois do livro dele, que eu mencionei na semana passada, ali a gente tem, ele justamente ele diz essa matematização, essa apreensão matemática do mundo é um produto da ênfase excessiva na atenção produzida pelo hemisfério esquerdo, né? E ele diz justamente os fenômenos religiosos são fenômenos em que o hemisfério direito, que não tende à matematização, não tende à abstração, ao contrário, tende à singularização e à concretude, à integração. Então, a descrição dos fenômenos da natureza, da descrição dos fenômenos espirituais ou psicológicos, quando é feita uma ênfase maior no hemisfério direito, ela não tende à matematização. E é isso que o McGilchrist propõe, né? Uma espécie de equilíbrio entre os dois tipos de experiência, dois tipos de atenção. Então, a gente tenderia a ter uma percepção mais equilibrada. Para o Ian McGilchrist, o desenvolvimento científico excessivamente matematizado, ou predominantemente matematizado que a gente viu nos últimos séculos, é um sintoma, né, de um desequilíbrio cultural que deve ser resistido, ele acha. Ele não produz efeitos assim saudáveis para a mente, para a vida que a gente leva, né? Então isso é algo que a gente tem que levar em conta também. Alexandre? Oi, deu. Agora deu. Não, Rogério, eu ia fazer uma pergunta nessa esteira, assim, né, da compreensão científica da religião. O Rick traz aqui na página 36, na 35 e na 36, cita algumas experiências religiosas que seriam raras, né? Fazendo aquela diferenciação entre as experiências, vamos dizer, mais ordinárias, experiências religiosas ordinárias que a maioria das pessoas tem, e aquelas experiências mais raras que seriam objeto de pesquisa da parapsicologia, por exemplo. E ele diz que no livro não vai se deter nessas questões, não porque ele não se interessa por parapsicologia, mas porque isso não estaria no centro do debate ciência e religião, como ele atualmente se apresenta, né, ali no contexto que ele estava escrevendo. E a gente tem visto que nos anos para cá tem crescido muito as pesquisas nesse segmento, vamos dizer assim, mais parapsicológico. A gente tem pesquisadores da área de experiências religiosas que são, inclusive, signatários de posições, né, a favor de uma ciência pós-materialista, como é o caso do Moreira Almeida. E me parece que o que isso traz à baila é a discussão sobre que experiências religiosas talvez impliquem que nós discutamos também uma teoria da consciência.
e eu queria saber como que tu entendes essa possível convergência entre assim, a pesquisa em experiência religiosa e se isso toca ou não em pesquisas acerca da natureza da consciência, se tu enxerga que isso ainda está muito distante, que são dois polos distantes do debate. Mas me parece que alguns pesquisadores têm tentado aproximar as duas coisas, né? Que, ao fim e ao cabo, as experiências religiosas e percepções extrasensoriais, essas experiências mais especiais, nos indicam que nós precisamos discutir o que é a consciência, né? Qual é a natureza da consciência, enfim, como nós percebemos. Tu acha que esse debate ainda está distante ou ele faz sentido? Não, eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Quer dizer, o William James apresenta o livro dele como um estudo sobre a natureza humana, né? E um aspecto central disso é o estudo da mente humana, das experiências subjetivas. Então, o que o William James está dizendo é que isso é um aspecto central da nossa vida, né? Da nossa vida mental. Então, certamente, tem ali uma hipótese que ele está sustentando sobre a consciência humana, né? Que a gente tem vários tipos de consciência, ou que existem esses estados extraordinários, né, de consciência, que acontecem conosco nas experiências espirituais. Agora, tem vários debates paralelos acontecendo, né, Alexandre? Tem o debate específico aí sobre a metafísica da consciência, e se a consciência é computacional, que nem o Vinícius mencionou agora, tem os computacionalistas, se a nossa mente é como um computador, se a nossa mente é dualista, né? Você pode ter mais. Se a nossa mente ela não é ela é uma interação, né? Que nem dizem os relativistas, que não existe uma mente, a mente não é uma coisa, a mente é uma maneira de interagir com o ambiente, enfim, tem várias hipóteses assim metafísicas sobre a mente. Então é uma área de fronteira esses assuntos aqui, com certeza, né? Tem algumas pessoas que agora, como há muito pouco consenso entre os, quer dizer, ninguém tem uma teoria da mente assim que seja amplamente aceitável, né? Não existe isso. Então, essa é uma área especulativa nas ciências. As ciências não existe uma teoria na mente na psicanálise. Tem várias hipóteses sobre a mente na psicanálise, tem várias hipóteses nas neurociências, na filosofia. Então, quando as pessoas que estudam o cérebro não têm também uma teoria da mente. Eles têm estudos sobre o cérebro, né? Estudos de correlações. Se tu mexer aqui com essas célulazinhas aqui do cérebro, vai acontecer isso. Se tu der uma droga assim para a pessoa, isso vai acontecer isso com a mente dela. Se ela sofrer uma lesão aqui, vai acontecer isso. Então, o que a gente tem é uma ciência de correlações, né? Que nem o David Chalmers diz. A gente sabe que se a gente mexer com esse aspecto físico do cérebro, vai acontecer isso com as experiências subjetivas. A gente tem a correlação. Mas ninguém conseguiu explicar os mecanismos de causa e efeito, né? Ninguém sabe por que a gente tem consciência, o que produz a consciência, ninguém sabe explicar isso. Então, a gente não tem uma teoria empírica da mente. A gente tem teorias empíricas parciais do cérebro, a gente tem teorias empíricas parciais dos estados subjetivos, né? Então, esse é um mapa ainda muito incompleto. Então, isso dificulta esse debate interdisciplinar, assim, né? Porque entendeu? Porque para tu pegar coisas de uma disciplina onde não há consenso e misturar com coisas de outra disciplina também não há consenso mínimo, a coisa fica assim muito solta, né? Fica difícil mas com certeza quando as pessoas escrevem sobre esses assuntos, quando escrevem sobre religião, geralmente por trás tem uma certa concepção da mente também. Então, se tu pegar, por exemplo, o livro do Daniel Dennett, né, sobre religião, como é que é o título mesmo? É o Breaking the Spell, Quebrando o Encanto. Ele tem uma teoria da mente. O Daniel Dennett tem uma teoria materialista da mente, né? A mente a consciência para ele é uma ilusão. Então tem mecanismos celulares lá que produzem a consciência. Então a religião é mais um tipo de estado de consciência também ilusório. Então ele tem um livro sobre a religião, mas por trás tem uma teoria da mente, né?
quase todo. Então, por outro lado, se tu pegar pessoas assim, como o William James também, né? Ele está descrevendo os fenômenos de experiências religiosas, mas ele tem uma concepção da mente humana ali que não é materialista, né? Enfim, então sempre tem isso, né? Isso aparece como um pressuposto não analisado, não explicitado, geralmente, nessas discussões. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração sempre, eu acho. Mas não, o debate não está maduro o suficiente para tu passar de uma para outra, assim, né? Tu extrair, aqui tem essas consequências aqui da filosofia da religião que eu vou usar agora na teoria da mente. Muito difícil fazer isso. Da mesma maneira que tu não tem como pegar assim, aqui tem uma teoria da mente agora, né, já que existe esse consenso aqui. Isso é diferente, por exemplo, da teoria da evolução, né? A teoria da evolução já está tão bem assentada que a gente pode usar ela agora para analisar fenômenos religiosos, né? Certamente eu vejo. Então, o consenso é tão grande que é mais ou menos tranquilo a gente usar certos pressupostos ou certas teses da teoria da evolução para analisar fenômenos religiosos. A gente pode fazer isso porque isso não é muito espaço para questionar a teoria da evolução, entende? Mas é diferente dessa interação entre filosofia da mente e filosofia da religião, onde não tem nada muito assentado. Essa é a minha impressão, pelo menos. Perfeito. Bom, André, tu queria falar? Assim, só para encerrar aquela discussão que acho que o Vinícius tinha comentado da matematização, isso é uma visão bem particular de um epistemólogo da ciência, né, o Bunge, que é bastante criticado também. Que ele fala que a revolução nessas ciências não físicas, com a psicologia, ele diz que é nada senão a adoção do método científico torna monopolizado pela física, que é uma metodologia que descreve em colocar problemas bem circunscritos, se possível, em linguagem matemática. Então, é uma visão completamente particular dele, né? Não é bem, como posso dizer, não é totalmente aceita na epistemologia, né? Tem gente que ainda sustenta isso, né? Isso foi no século XX isso foi muito forte, né? Lá pela metade do século XX, enfim, isso começou com os positivistas, eles propuseram uma ciência unificada, né? Uma unificação das ciências, e depois muitos filósofos aderiram a esse projeto de uma unificação das ciências, né? E uma redução, uma tentativa de reduzir tudo à física, né? Que a física seria a única ciência universal que a gente tem. Então a gente teria uma física dos seres vivos, uma física da mente, né? Tudo seria reduzido à física. A única disciplina onde se conseguiu fazer isso para valer foi a química, que a teoria química é física, né? A explicação das diferenças entre os elementos químicos é física, então a diferença no número de elétrons. Então a teoria química de fato foi reduzida à física. Mas nas outras disciplinas, isso não aconteceu. Então, isso não aconteceu na biologia. Ninguém conseguiu reduzir a biologia à física, nem a psicologia, enfim, as outras disciplinas menos ainda, né? As ciências humanas muito menos. Então a gente não tem assim uma ciência unificada hoje em dia. A gente tem diversas disciplinas científicas, cada uma com seus pressupostos. Então como esses projetos de redução eles se mostraram assim cada vez mais difíceis, né, de serem executados. Hoje as pessoas tendem a não esperar que isso vá acontecer, né? Tem bem menos hoje pessoas assim que apostam numa redução, uma ciência única para tudo, para todos os fenômenos. Então é simplesmente uma hipótese que meio que morreu assim por porque não se conseguiu avançar nessa direção, e os indícios que a gente tem é de uma identificação crescente de dificuldades nesse sentido, né? Então, uma boa parte da filosofia da ciência contemporânea consiste justamente em mostrar as diferenças que há e a não redutibilidade de uma ciência a outra. Tá? Então, bom, Alexandre?
Desculpa, eu não tinha baixado a mão aqui. Tudo certo. Eu tenho uma pergunta para fazer, se ninguém tiver. Vai lá, Vinícius. Pode falar, Vinícius. Essa era a pergunta que eu queria fazer antes de eu fazer a pergunta sobre a questão do André. Que voltando ali, o que tu me respondeu na minha primeira pergunta, teve uma parte que tu falou sobre que não é possível aprender tudo pela via racional, como por exemplo, os fenômenos religiosos, eles acabam ficando fora dessa forma de apreensão. E aqui, racional, estou entendendo por filosofia, né, pensamento abstrato e ciência. A minha pergunta é, nem tudo a gente pode aprender pela via racional, mas o ponto é quando parar. Quando que a gente para? Porque ao longo da história, né, a gente teve várias coisas que a gente foi tratando como fenômenos religiosos, como tem o Deus da colheita, que vai dar boa colheita pra gente em tal tempo, teve o Deus do trovão. Ao longo do tempo também a gente foi a gente é a humanidade, né? Foi tratando doenças mentais como possessões demoníacas ou feitiços, e a gente conseguiu explicar isso tudo pela via racional. E via racional, de novo, né? Tô entendendo como pensamento abstrato, como filosofia e ciência, né? Então, a minha pergunta é justamente isso, quando que a gente para? Pois é, essa é uma ótima pergunta, né? Como é que a gente sabe, né, se na religião nós não estamos sendo excessivamente irracionalistas ou obscurantistas ou dogmáticos, né? Existe sempre esse risco, né? E da mesma maneira existe o risco para a ciência, né? Da ciência existe um risco de hubris religiosa, quer dizer assim, não, isso aqui a ciência jamais vai conseguir explicar nada disso daqui, isso aqui é um assunto religioso, está fora do domínio da ciência, então vamos aceitar que as coisas são assim. E isso é uma espécie de hubris religiosa. Existe uma hubris científica, né? Quer dizer, não tem nada que está fora do domínio da ciência, tudo, em princípio, a gente vai conseguir explicar. Né? E é o avanço da ciência, olha como a ciência avançou, né? E essas coisas que hoje as pessoas acreditam aí, religiosamente, no futuro vão se mostrar compreensíveis racionalmente. Então, eu acho que nesse domínio teórico existe uma negociação aí que vem, existe uma evolução à medida que a ciência tem coisas que vão sendo explicadas, quer dizer, à medida que a ciência vai avançando, as outras atividades têm de se adequar a elas, né? Tem que reconhecer que, de fato, houve esse avanço. Por outro lado, existe uma evolução das religiões também. As religiões vão se adaptando, né, às novas circunstâncias culturais. Existe uma evolução das religiões. Então, a moral religiosa mudou muito nos últimos milênios. Aí, né? A gente tem os preceitos morais das religiões foram mudando à medida que as sociedades foram se alterando também. Em parte, as alterações sociais morais na sociedade foram produzidas pela religião, e em parte a religião se adequou à sociedade. Então tem um vai e vem, vocês entendem? E a mesma coisa com relação à ciência, né? Tem uma parte do desenvolvimento científico que foi produzido pela religião. As primeiras universidades foram criadas por religiosos. A ideia de lei da natureza, ela é produto de uma concepção cristã de mundo, né? Que tem assim, Deus cria o mundo e, portanto, o mundo é unificado, tem uma unidade básica no mundo. Né? Essa unidade básica no mundo não existia, por exemplo, na religião da Grécia ou da Roma Antiga, em que tu tinha deuses diferentes, princípios ali diferentes, não tinha uma unidade básica na natureza. Então, uma parte das condições que se fizeram presentes no final da Idade Média e depois no Renascimento para o surgimento da ciência na Europa, isso é curioso. Por que a ciência só surge na Europa, né? Só surgiu ali. Por que não surgiu na China, nas Américas, na África? Só surgiu ali. Em parte, isso foi produto, né, de um desenvolvimento religioso particular que aconteceu na Europa, né? Um produto, assim, em parte do cristianismo.
Então, vocês entendem? Tem uma interação assim complexa entre esses fenômenos, né? E eu acho que tem esse aspecto, né? Então a gente pode abordar a interação entre religião e ciência desse aspecto, digamos assim, teórico, cognitivo. Isso é um aspecto das interações entre a religião e a ciência, o conhecimento. Mas tem outros aspectos, né? Então tem um aspecto que também é psicológico. E no aspecto psicológico, Vinícius, as coisas são um pouco diferentes, porque do ponto de vista psicológico, o que existe enfim, né, se tu acredita no que o William James está dizendo, no que o Jung está dizendo, nesses outros, ou no que as próprias tradições religiosas dizem, né? As pessoas que têm experiências religiosas e espirituais, o que elas dizem é que tem um aspecto do mundo que é espiritual, ou uma dimensão do mundo que é espiritual, e que ela é invisível à consciência comum, né? A gente não vê. Tu vê esse aspecto, tu não vê esse aspecto quando tu está fazendo ciência, ou quando tu está fazendo filosofia, que nem nós estamos fazendo, né? Na vida cotidiana, tu vê isso em momentos especiais, tu precisa ter uma experiência de tipo diferente. E esse aspecto, então, ele não é completamente apreensível pela ciência, né? E talvez ele não seja nem verbalizável, não seja inefável. Então esse é agora, entende? O que acontece é o seguinte, ó, tem gente que pega essas experiências e faz disso uma teoria. E aí, em fazendo disso uma teoria, uma teologia, aí tu coloca esse aspecto que é inefável, que é espiritual, que é invisível, tu traz isso para o domínio do visível, e aí ele se coloca no mesmo plano que a ciência. Aí tu tem esses atritos. Aí tu começa a ter esses atritos entre ciência e religião. Mas enquanto isso permanece nesse outro domínio invisível, tu não tem nem como fazer a comparação, entende? Porque tá falando de uma outra coisa, que é invisível. Então, agora, como é que isso se apresenta do ponto de vista da experiência da gente? Se apresenta, assim, tem um aspecto da vida, né? Da vida da gente que é misterioso. Quer dizer, assim, por mais que eu conheça o mundo, né? Por mais que eu domine aqui o ambiente em que eu me encontro, por mais que eu tenha explicações, por mais avançada que seja a minha ciência, ela é sempre limitada, ela é sempre parcial. Ela é sempre limitada àquilo que eu consigo ver, observar, o que outras pessoas... Mesmo se a gente se colocasse numa situação hipotética de uma ciência futura, né? Tem sempre coisas que estão para além do domínio da observação. E o modo de apreensão do mundo e dos objetos proporcionado pela ciência é um modo não valorativo, né? Ele não é valorativo no sentido de que ele não privilegia nada, não torna os objetos mais dotados de valor, enfim. E a nossa experiência subjetiva não é assim. A nossa experiência subjetiva no mundo é sempre valorativa, né? Porque o nosso tempo de vida é finito, porque a gente tem necessidades biológicas, fisiológicas. Então, a gente não vê o mundo da mesma maneira que um cientista, né? Então, a pessoa, para se colocar na mente de um cientista, para a gente fazer ciência, tu tem que se colocar, tu tem que abstrair de um monte de coisas, né? Tu tem que se colocar, é um tipo de experiência, né? A experiência científica é um tipo de experiência muito peculiar, ela não é a experiência que a gente tem cotidianamente. Né, tu tem que descrever o mundo, os objetos, os vírus, as doenças, de maneira impessoal, atemporal, né? Não avaliativa, não valorativa. Isso é muito diferente das experiências assim cotidianas que a gente tem. Então, do ponto de vista assim da vida que a gente leva, do ponto de vista existencial, algum tipo de espiritualidade ou religiosidade é inevitável, né? A gente tende sempre a ver as coisas dessa maneira. Só que porque as coisas se apresentam numa espécie de hierarquia de valores, né? Que nem eu falei, isso vale tanto no domínio biológico, físico, quanto no domínio assim emocional, sentimental, espiritual. Tem algumas coisas que são mais valiosas para nós do que outras.
se eu estou com fome, a comida vai ser mais valiosa para mim do que a bebida. Se eu estou com sede, é a bebida que vai ser... E assim por diante, né? Se eu estou doente, então o remédio agora é mais importante para mim. E a gente tem coisas assim mais profundas, que não estão só ligadas assim às nossas necessidades biológicas. A gente tem necessidades ou inclinações afetivas, né? Vontade de estar com outras pessoas, de estar num grupo, de ter um casamento, um namoro, alguma coisa assim, talvez de ter filhos. A gente tem depois certas coisas que se apresentam para nós como necessidades assim morais, né, que é como se a nossa consciência ditasse coisas para nós. E aí isso também produz uma espécie de hierarquia, né, de valores, as coisas se apresentam para nós de uma certa maneira. Então tem um monte de coisa que as religiões, o que as diversas tradições religiosas fazem é sistematizar isso tudo, né, e dizer, olha, isso que se apresenta para nós de maneira caótica no mundo, a vida sofrida que a gente leva, as necessidades não atendidas, a morte, tudo isso a gente pode entender dessa maneira. E tem uma apresentação, e tem uma espécie de guia para a vida, que tem um manual de vida católico, cristão, que é apresentado por Jesus como modelo, ou budista, que é apresentado por Buda, ou hindu, por Krishna, ou por Arjuna, enfim, aí tem uma pluralidade, né? Então, cada um apresenta uma espécie de modelo que funciona como uma espécie de guia. E em tu se engajando, então tu reconhece, né? Tu reconhece que tu não tem como apreender tudo, conhecer tudo, saber sempre as respostas. Então, tu adere àquele modelo, tu trata aquilo enfim, tu trata aquilo como sagrado, aqueles modelos como sagrados, né? Tu aceita aquele modelo de vida. E em aceitando aquele modelo de vida, tu aceita essa hierarquia, né, de preceitos morais, de condutas, e no topo dessa hierarquia tem o que é maximamente sagrado, que é o que as pessoas chamam de Deus, ou de tal, ou aquilo que é, enfim, e aí tem várias maneiras de aprender isso. Mas, enfim, se tu não abdica disso daí, se tu abdica dessa dimensão, se tu fica só com a descrição impessoal, objetiva da ciência, o que acontece? Ou a vida deixa de fazer sentido para ti, tu fica deprimido, né? Não faz sentido mesmo, nada faz sentido. Aí tu tem aquelas textos assim brilhantes, né, dos existencialistas, do Albert Camus, né, falando disso, né? Enfim, que a vida realmente não faz sentido, então o que a gente pode tentar é, enfim, aceitar que não faz sentido e viver da melhor maneira possível, né? Cultivar as amizades, os prazeres, algumas coisas que nos trazem alegrias, mas elas são sempre parciais, são sempre limitadas e no fundo não faz sentido. Ou tu pode tentar criar um sentido para ti. Então tu tem uma espécie de hubris da razão. E aí tu tem esses sistemas de pensamento totalitário, né? Tu tem assim a tentativa de criar uma utopia, né? Então que nem no filme ali, A Costa do Mosquito, né? Eu vou criar um mundo aqui paradisíaco pelo uso da minha razão. E outro tem uma utopia liberal, né? Então, vamos tomar como valor máximo o valor da liberdade individual, ou vamos criar uma utopia socialista, né? Que é o da justiça social. Então tu substitui o mundo espiritual por valores, digamos assim, racionais, né? E tu tem a hubris da razão. Então tem vários tipos, né, de interação que pode haver, compreende? Entre a ciência e a religião. Mas do ponto de vista, o que eu gostaria de sustentar aqui nesse seminário, que eu me inclino por isso, é dizer assim, do ponto de vista psicológico e espiritual, existe uma relação de subordinação aí. Do ponto de vista cognitivo e teórico, não. Tem essas interações, essas negociações, essas diversas interações possíveis entre a ciência e a religião. Do ponto de vista cognitivo, sim, né? Agora, do ponto de vista da consciência comum. Agora, do ponto de vista psicológico e espiritual, não. Tem essa relação de subordinação. E quando não há subordinação, tu tem o hubris, ou a depressão. Mas, então, deixa eu só... Tudo bem, Vinícius? Tudo certo, tudo certo. Só deixa eu falar uma coisinha muito rápida. Que o uso da palavra razão aqui, ela está sendo bem
exclusiva, né, muito restrita, por causa que falando só sobre a tradição cristã, porque toda a tradição cristã se desenvolveu usando filosofia, se desenvolveu usando razão. Então, os argumentos ontológicos, os argumentos do design, argumento cosmológico, então tudo isso é o uso da razão. Então, só para dar esse pequeno comentário, para não ficar essa coisa de que fenômenos religiosos são só não racionais e não envolvem ciência. Sim, não, bem colocado. Tem uma parte do cristianismo que é racionalista, né? Então, se a gente pegar esses filósofos da tradição A teologia cristã, natural, né? tu tem que pegar Santo Agostinho, se pegar o Santo Tomás, né? Eles procuraram conciliar razão e fé. Mas há outras, mas aí a gente não escuta muito falar deles na filosofia, justamente porque eles são irracionalistas, né? Tem uma tradição irracionalista dentro da tradição cristã também, né? Então tem entre os primeiros padres lá da igreja, chamados padres santos iniciais lá, havia uma linha bem forte, que era basicamente... Os fideístas, né? Exatamente. Então, eu acredito na reencarnação, na ressurreição de Jesus, na virgindade de Maria. Acredito porque é irracional, porque é impossível, né? Eles diziam, eu acredito que é impossível, justamente por ser impossível que isso seria uma prova da divindade, de uma intervenção divina ali. Então, eles não procuraram... Então, há pessoas enfim, que têm uma fé, que acham que a fé é algo irracional mesmo, que é algo que é uma espécie de paixão, que é algo, enfim, que não há nenhuma conciliação possível entre a fé e a razão. Então, há essas tradições dentro do cristianismo, tá? É importante ver isso, porque na filosofia elas não aparecem, porque a gente não lê essas pessoas, né? Que elas não foram influentes na filosofia, elas foram influentes assim fora. Elas são, de certa maneira, antifilosóficas, né? O Fleck apresentou um pouquinho sobre eles, do que eu me lembro. Então, tem isso, tá? Tem vários modelos, dentro do cristianismo tem vários modelos de fé. A palavra fé não é usada de uma maneira única dentro do cristianismo. Bom, mas eu queria ainda falar mais uma coisa aqui, deixa eu ver. Sim. A gente tem, então o que eu acho que acontece essas experiências espirituais, elas, psicologicamente, elas são experiências em que algo se apresenta para a gente que está além da nossa consciência comum, né? E então isso pode ser entendido em termos de fé racional ou irracional, como na tradição cristã, quer dizer, eu tenho fé nisso. Não sei se vocês chegaram a ler o artigo do Agnaldo Portugal falando sobre Bertrand Russell. Ali ele descrevia 3 modelos de fé dentro do cristianismo, né? Ele fala a fé como uma crença. Eu posso ter a fé como uma crença, tem um conteúdo ali proposicional, tem um enunciado no qual eu acredito, e tem uma atitude que vem junto com esse enunciado, com a minha aceitação daquele enunciado, né? Então eu digo, Deus existe e além disso tem uma certa atitude de reverência, ou de alguma outra coisa assim. Mas a fé pode ser entendida também como, ele diz assim, de pelo menos mais 2 maneiras, ou como uma aceitação confiante, né? Eu aceito aquilo e confio que será verdadeiro, né? Ou como uma afirmação esperançosa. Então não é provavelmente uma crença, entende? É um pouco diferente da crença. A crença é algo em que eu acredito. Essa aqui não, essa aqui eu aceito, né? Tipo assim, o exemplo que ele dá ali, tipo assim, tu tem um amigo, né, que diz assim, eu vou jogar futebol, hoje eu vou ir muito bem, né? Muito bem, sou um craque. E aí tu aceita aquilo, né? Porque o cara é teu amigo, teu filho, enfim, alguma coisa. Tu aceita e tu confia que ele vai ir bem mesmo, mas assim tu não tem muita razão pra achar aquilo, porque o cara é um perna de pau, digamos, né? Um cara de pau. Os indícios que tu tem são contrários aqui. Mas tu aceita e confia. Então esse é um tipo de fé, um tipo de... A fé pode ser entendida dessa maneira.
não precisa ser entendido como uma crença necessariamente, esse é o ponto. Ou ela pode ser entendida como uma afirmação esperançosa, né? Tu diz assim, eu desejo que alguma coisa seja de uma certa maneira e eu creio que não é impossível. Então, tem vários modelos, né, de fé. Não necessariamente... Então, os mais racionalistas, esses filósofos, Tomás de Aquino, enfim, os escolásticos, tipicamente, eles tendem a tratar a fé como uma crença verdadeira, né? E tem uma certa atitude ali que eu adoto com relação a isso. E aí eles procuram mostrar que não apenas ela é uma crença verdadeira, mas eu tenho também a qual com relação a qual eu me comporto de uma certa maneira, mas eu também tenho razões independentes para acreditar nisso. Tá. Esse é um modelo, né? Existem outros modelos de outros tipos de atitude possível com relação ao conteúdo dessas experiências espirituais. E então se a gente pega nas outras tradições é diferente. Então, por exemplo, tem o modelo oferecido por Buda, né? que é diferente da fé. Então, no Buda, tu tem o reconhecimento do caráter meio ilusório dessas crenças todas, ou do caráter assim ilusório do ego, da minha própria mente, das realidades mundanas. Então, esse é um outro tipo de atitude, né, que a gente pode obter pela meditação, pela iluminação budista. Existe uma atitude um pouco diferente que é apresentada pelos hinduístas, lembra que eu falei no vídeo aula que eu enviei para vocês? Eles tratam essas experiências de samadhi como um tipo de superconsciência, né? Então tem a inconsciência, subconsciência, consciência, superconsciência. Então para eles isso não é ilusório como é para os budistas, né? Mas é um tipo de uma apreensão de uma realidade invisível, uma apreensão direta, intuitiva, direta da realidade invisível. Mas de qualquer maneira, em todas as tradições, né, quando eu tenho uma experiência espiritual, eu passo a me relacionar com algo que está para além da minha consciência, né? Eu reconheço isso. Então, tu tem essa atitude, digamos assim, da humildade ou da humilhação, né, do ego. Por isso a experiência espiritual às vezes é dolorida, porque ela é uma experiência de fracasso, né, para o ego. O ego tem que, de certa maneira, fracassar. Então, a confiança exacerbada na capacidade, né, da consciência de resolver todos os problemas, de colocar para si próprio seus próprios fins, ela tem que ser derrotada. Tem uma derrota sempre do ego na experiência espiritual, né? Por isso é tão comum se falar em humildade, ou enfim, alguma coisa desse tipo. E tu tem o reconhecimento desse aspecto. Deixa eu só mostrar aqui para você, deixa eu só ler aqui, por exemplo, como é que isso acontece no taoísmo, né? No qual, tem uma passagem aqui do Tao Te Ching que fala desse reconhecimento. Ele diz assim, isso está no capítulo 11 do Tao Te Ching, ele diz assim, está escrito assim: juntamos os aros para criar uma roda, mas é o furo ao centro que faz a carroça andar. Então, né, a gente vê a roda, quando a gente vê uma roda, né, e tem um aspecto visível da roda, mas o que faz a roda andar é o furo, é aquilo que não tem nada ali. Moldamos a argila para formar um pote, mas é o vazio interior que contém o que quisermos. Quer dizer assim, né, tu forma um pote com argila, com a matéria visível, tu usa a tua consciência para fazer aquela estrutura, mas aquilo só é útil se tem alguma coisa vazia dentro ali, onde não tem nada, né? E ele diz assim: martelamos a madeira para montar uma casa, mas é o espaço interior, que não tem nada, o espaço vazio, que a torna habitável. E conclui, trabalhamos com o ser, mas usamos o não ser. Então, tem muitas passagens do Tao Te Ching que salientam isso, né? Tem a nossa consciência comum, que a gente percebe coisas, a gente percebe a estrutura da casa, a gente monta a casa, a gente presta atenção na casa, né? Que está bem feita, se não está bem feita. Mas o que importa mesmo, né, é o espaço interior para a habitação. E ali não tem nada. Então a gente presta atenção no ser, mas a gente
a gente vive nesse... O mais importante é o que ele chama de não ser, certo? Então tem uma espécie assim de cultivo, né, do não ser, do não fazer, porque é isso que realmente importa, é o que é a rigor invisível, que não aparece. Então tu tem uma sujeição, né, da consciência, que está sempre prestando atenção nas coisas visíveis, né? Tu tem nas distinções, nas discriminações, nas coisas que a gente tem que fazer, tem uma sujeição da consciência ao que é invisível, ao não ser, ao não fazer, né? E a atitude do mestre ali, tal é uma atitude da pessoa que domina isso, né? Que faz as coisas sem fazer nada, ele diz, tem que fazer sem fazer, certo? E de certa maneira, enfim, então isso no taoísmo. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é esse: em todas essas experiências espirituais existe essa sujeição da consciência a algo que está acima da consciência. Então a consciência passa a aparecer como uma parte menor da nossa realidade psíquica interna e objetivamente do ponto de vista externo, ou ela passa a aparecer como sendo ilusória, ou como preocupada só com o ser, quando o que importa é o não ser, ou como sendo um estágio inferior de consciência, né? Tem essa superconsciência que estaria acima dela. Então, em todas as religiões tem essa espécie de sujeição, esse reconhecimento, esse baixar a cabeça, né? da consciência com relação a algo superior e mais valioso. Tá bom. Alguém tinha... o Vinícius, tu mandou uma coisa, tá? Eu mandei um verbete da Stanford sobre fé, tá falando sobre fé, né? Aí eu acabei mandando esse verbete. Só que, né, ele tá totalmente focado na tradição cristã. Sim. E os links abaixo foram de um blog que eu criei há muito tempo atrás, que eu tentei fazer uma tradução desse verbete, que eu dividi em 10 partes e acabei fazendo só 3. Então, se alguém tiver dificuldades em ler em inglês, pode tentar ler menos da metade desse artigo em português. É isso, ó. Tá ótimo, eu vou botar esse verbete aí os links lá na página da disciplina depois, então. Só não põe meu blog lá, porque deve estar horrível essa tradução. Tá, então eu vou botar só o da Stanford. Stanford. Marcelo? Marcelo, tu queria falar? Não? Eu gostaria, professor, perdão. O comentário que você fez do tal me lembrou de uma analogia que é hindu, e acho que Ramakrishna que falava isso, e o Vivekananda, aquela discípulo dele, que falava que havia 2 formas de você alcançar a liberação, como a partir da imagem de uma corrente que te aprisiona, né? Ou você se torna tão magrinho que aquelas correntes caem, ou você se torna tão forte que você quebra a corrente. Então, a figura do magrinho era uma atitude devocional, né? De submissão e de reconhecimento de uma força superior. E a figura da força seria o caminho da sabedoria ou da identificação com aquela força superior, né? Então, haveria essas duas formas. E eu acredito que alguns movimentos religiosos enfatizam esse tipo de experiência de reconhecimento de algo maior, e outros movimentos religiosos têm mais esse caráter que eu acho que também o Tao vai mais nessa pegada, menos devocional, assim, considerando uma outra presença maior que a gente mesmo, mais no sentido de identificação, de unificação. E eu tenho um texto também que eu li recentemente sobre acho que também nessa pegada de tentar fazer uma tipologia da experiência mística, que segundo esse autor, que é Robert Forman, ele fala que esse ponto de integração assim entre as religiões, ou a experiência mais comum, ele identifica mais com esse tipo de experiência do tal, ou de uma consciência sem conteúdo,
do que a experiência mística que implica vários conteúdos, né? E aí por exemplo, conteúdos visuais, sonoros, e aí ele faz uma aproximação a partir de estados fisiológicos também, né? Então, enquanto que o indivíduo numa meditação profunda, ou num método de esvaziamento da consciência, de conteúdos, ele entra num estado fisiológico mais de frequência cardíaca mínima, de respiração que é quase imperceptível. Então, isso implicaria um tipo de experiência que ele fala que também está, por exemplo, no mestre Eka, né, que é o místico cristão, que ele sugeria uma técnica de esquecimento, de esvaziamento da mente, até mesmo do conceito de Deus, né? Tem uma passagem lá no Sermão do Eka, que ele fala que para chegar nesse estado mais elevado, no último caso, você deveria até esquecer do próprio conceito do divino, né? E dos valores e tudo mais. Então, nesse ponto de consciência, que ele chama de experiência de consciência pura, poderia haver algo comum entre várias religiões que tem algum tipo de relato desse tipo de experiência, de abandono de conceito e de esvaziamento da consciência. Enquanto que outras experiências que ele chama mais experiências visionárias têm uma multiplicidade maior, e aí é um pouco mais... Ele exercita uma reflexão em cima dessa experiência pura, que eu acho que está mais a ver com o tal, e pura no sentido, né, de esvaziamento, não de ser melhor do que a outra, né? E eu achei bem interessante. E essa diversidade, né, que tem várias religiões, e talvez na tentativa de fazer essa tipologia, esse paralelo com os estados fisiológicos, né? Então, se tem muito estímulo fisiológico, ele chama de experiência visionária. Se tem pouco estímulo, se tem pouca respiração, pouco efeito, no caso, na fisiologia, então ele classifica de outra forma. Essa é a contribuição. Sim, perfeito. Acho que tem todos esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Certamente tem algumas experiências espirituais que estão muito ligadas ao funcionamento do corpo, com certeza. E tem outras que parece que não, né? Tem algumas que parecem em que o corpo, os sentidos ficam anulados. E então são experiências assim qualitativamente muito diferentes. E então a gente na verdade não tem um vocabulário unificado para falar dessas coisas, a gente não tem uma classificação unificada, né? Porque a gente tem uma variedade, uma multiplicidade aqui de fenômenos, e a gente está chamando aqui tudo espiritual, religioso, mas mesmo isso pode ser às vezes questionável, porque tem algumas que são experiências assim de fronteira com outras experiências comuns, né? Então a gente não sabe bem como descrever. O nosso tempo já está terminando, só queria mencionar no finalzinho aqui, não sei se alguém chegou a ver o artigo do Yaden sobre a pesquisa que ele fez com drogas alucinógenas. Não sei se alguém chegou a ver. Então, sim? Alguém? Eu li. Só li o resumo. Só abstract. Então, é um artigo interessante. Quer dizer, é uma pesquisa muito... metodologicamente cheia de falhas ali, né? Porque ele só entrevistou as pessoas, não é em laboratório, a amostragem foi pequena e ela é enviesada, né? Mas, então, não dá para confiar muito, eu acho, nos resultados. Mas a literatura ali é interessante, dá para a gente ver mais ou menos por onde é que essas coisas estão indo. Esse cara pertence está fazendo o pós-doutorado dele na Johns Hopkins, que é uma faculdade de medicina assim super conceituada nos Estados Unidos, né? Então ele cita vários experimentos assim interessantes ali que vale a pena ler. Então, para quem não leu, o resultado da pesquisa dele foi o seguinte: isso é uma pesquisa que ele fez em que as pessoas espontaneamente se apresentam para fazer pesquisa, né? Ele convida um monte de gente. Não sei se vocês já receberam, eu volta e meia recebo aqui por e-mail questionários de pesquisas aí que são feitos aqui na URGS, e aí tu responde se tu quiser, né?
Então, essas pesquisas que são feitas assim, tu responde se tu quiser, elas tendem a ser enviesadas, porque a pessoa que responde é a pessoa que tem interesse no assunto, né? Então, isso não te dá uma faixa representativa da população. Então, se tu vai fazer uma pesquisa sobre experiências espirituais, religiosas com drogas, as pessoas que vão responder já estão interessadas nisso de uma certa maneira, né? Então, isso não te dá uma amostragem fiel do conjunto da população. E aí ele distribuiu questionários para essas pessoas para que elas respondessem se elas já tinham usado drogas alucinógenas e como é que tinham sido as experiências dela, experiências que elas tiveram com essas drogas, por exemplo, chá de cogumelo, LSD, algumas outras coisas assim, ayahuasca, se as experiências que elas tiveram enquanto estavam sob efeito dessas drogas, como é que elas comparavam com outras experiências espirituais que elas tiveram quando não estavam sob efeito dessas drogas. E a hipótese inicial deles é que não haveria muita diferença, né, entre a profundidade e a persistência, o efeito das experiências espirituais com ou sem drogas. Mas o resultado dos questionários que ele aplicou não mostrou isso. Mostrou que as pessoas que usaram drogas tiveram experiências mais profundas e mais duradouras, tá? Então, enfim, é um resultado inesperado, talvez produto do enviesamento ali da pesquisa, né, da metodologia que ele usou. Isso aí teria que ser confirmado depois. Mas ele menciona várias outras pesquisas que foram feitas, né? Então, tem uma ali que ele menciona no início, que foi feita em 1966, que eu quero conferir depois, foi uma pesquisa que foi feita com chá de cogumelo distribuído aos participantes de uma missa nos Estados Unidos na Sexta-feira Santa. Então, metade das pessoas que estavam lá nessa missa recebeu chá de cogumelo e a outra metade recebeu uma água lá, um placebo, né? E aí... Essa missa foi boa, hein? Parece... Então, esse é o tipo de pesquisa que se fazia, né, na década de 60, 70, antes dos alucinógenos serem proibidos nos Estados Unidos, né? E, sim, Mariana, tu queria falar? Não, só um comentário geral, porque eu li esse artigo e tinha lido também o outro da Ann Davis, que fala um pouco assim, sobre isso, e ela traz essa questão interessante de essa variedade de experiências comporta experiências negativas também, né, que é uma coisa que outras pesquisas um pouco desconsideram, inclusive esse questionário dele. E aí eu me lembrei tem aquele livro clássico do Timothy Leary, que também é esse cara dos anos 60, né, pesquisando isso, que é a experiência psicodélica, e aí que é baseada é um livro bem maluco, assim, é baseado no livro tibetano dos mortos. Então, são instruções para a pessoa que vai passar por uma sessão de uso de psicodélicos. E aí ele tem uma hipótese que eu achei bem interessante, eu suponho que isso esteja também no livro tibetano dos mortos, que é a de que as experiências boas e ruins são quase só uma consequência da disposição que a pessoa tem em abrir mão do controle do ego, assim. Então, por exemplo, se uma pessoa se dedica a uma vida religiosa, ela tenta controlar isso a longo prazo, né? Se alguém nunca tentou fazer isso antes e aí toma um psicodélico, tem uma boa chance de que o ego se sinta agredido e acabe tendo uma experiência ruim. Acho que isso é bem explicativo para o porquê que as pessoas têm experiências ruins com essas drogas, assim, porque também falta um pouco preparação, aquela coisa do setting, né? E enfim, aí tem porque é um ataque bastante agressivo, assim, ao ego, então depende um pouco da disposição da pessoa, né, de aceitar isso. E é mais ou menos isso. Sim, é ótimo. Sim, o artigo da Ann Davis é bem interessante, eu li ele no semestre passado com o Alexandre e com o Wilton, e para quem não leu esse artigo, ela diz assim, olha, houve uma evolução nas pesquisas sobre experiências espirituais nas últimas décadas, e então a gente tem o livro inicial do James,
E depois, em parte, em razão assim de livros como esse do John Hick, e o John Hick tem um livro que ele publicou em 1989, que é o livro mais importante dele, que se chama A Interpretação das Religiões, ou da Religião, interpretação da religião, das religiões. E o que o John Hick diz é o seguinte: olha, essas religiões diferentes, elas todas têm um núcleo comum que apontam no divino, certo? Então, veria essas, em parte, as coisas que eu estou dizendo aqui, em parte, vão nesse sentido, né? Mas a Ann Davis diz o seguinte: olha, não é bem assim, porque quando essas pessoas dizem, eu estou dizendo aqui, né, fica a impressão de que as experiências espirituais são todas boas, de que elas todas apontam para algo assim divino, elevado, sagrado, pacífico, né, bondoso, amoroso, compassivo. Fica essa impressão, né? Parece que a gente fica assim, a gente destila as experiências espirituais e apresenta só um aspecto delas. E o que a Ann Davis diz é, olha, essa é uma destilação das experiências espirituais enviesada, porque as experiências espirituais, muitas são negativas, né? Então, tem pessoas que têm... Com drogas é bem fácil de ver isso, né? Tem pessoas... Eu mesmo tive uma conhecida em Santa Maria. Eu morei 7 anos em Santa Maria, fui professora na Federal de Santa Maria, e tinha e do lado de Santa Maria tem uma cidadezinha chamada Itaara, onde há um centro de ayahuasca lá. E então vários estudantes foram lá, e eu tinha uma conhecida que foi com o namorado dela, e ela disse que teve pessoas que tiveram experiências horríveis lá. Então, né, pode acontecer. E tem as experiências espirituais também que acontecem sem drogas, que são negativas, né? A gente viu, eu mencionei aqui para vocês, tem um vídeo tem um filme, um documentário no Netflix sobre com o diretor do filme O Exorcista, né, que vai até Roma e entrevista lá o exorcista de Roma, e aí ele está fazendo um exorcismo lá. Então ele tem as experiências ali que são espirituais, mas são horríveis, né? E então o que a Ann Davis diz é o seguinte: olha, a gente tem que cuidar para quando está fazendo essas sistematizações das experiências espirituais, não excluir umas assim aleatoriamente, porque senão a gente vai ficar com uma imagem enviesada das experiências espirituais. E então ela diz assim: isso foi uma coisa que aconteceu na metade do século XX, porque o próprio William James não faz essa exclusão, ele é bem mais aberto com relação a elas, né? E ela acha que então se a gente quiser ter uma apreensão mais realista desses fenômenos, a gente tem que levar em consideração todas elas. Não sei quem é que está botando, Mariana. Qual artigo, Mariana? O Marcelo. O artigo é da Ann Davis. A Ann Davis tem a referência lá. A Mariana já respondeu. Tá, se vocês não... Esses artigos que eu estou colocando na página, eu não estou colocando os arquivos mesmo, porque tem essas restrições de copyright, né? Mas, e já aconteceu no passado de eu receber uma notificação aí do Google pedindo para eu tirar coisas que eu tinha colocado lá. Então, eu não estou colocando, eu estou colocando só o link, mas é fácil de conseguir. Se alguém não conseguir, eu envio, manda para mim por e-mail. Exatamente. Só que o SciHub é um site pirata, né, Maria? Então não dá para botar lá também o link para o SciHub, senão pode dar problema aí com a jurídica aí na URGS, então não estou botando. Mas assim, quem quiser me manda por e-mail, fala comigo por e-mail, eu envio, tá? Mais uma última observação sobre as experiências essas com drogas, tá? Isso está no livro do William James. Eu acho uma observação muito assim perspicaz do James. Ele menciona isso no início do capítulo sobre experiências místicas. No capítulo sobre experiências místicas do livro dele, ele diz, olha, ele diz que ele próprio, né, usou, não essas alucinógenas de agora, mas umas outras. Mas ele diz isso aqui vale inclusive para o álcool, né, vale para qualquer droga. E ele faz uma observação ali que é interessante, que ele diz o seguinte: as pessoas tendem a ter uma avaliação
fazer uma avaliação moral do uso de drogas, certo? Então, moralista, né? Diz assim, como se a droga fosse uma espécie assim de... As drogas, inclusive o álcool, que as pessoas buscassem elas por uma espécie de fraqueza, né? Então, uma fraqueza moral. E William James disse, mas isso não pode ser toda a verdade, né? Claro que certamente tem pessoas que fazem um uso, digamos assim, compensatório, né, das drogas, estão tristes, estão deprimidos e usam aquilo para compensar a sua tristeza, uma espécie de fraqueza. Mas não pode ser toda a verdade, porque se fosse só assim, isso não explicaria o fato das drogas serem tão, de álcool e outras drogas serem tão difundidas e a gente encontrar isso em todas as culturas, né? Então isso não pode ser toda a verdade, tem que haver algo mais. Então ele apresenta uma hipótese ali que eu acho bem interessante, que ele diz o seguinte, olha, o que acontece quando as pessoas usam essas drogas, inclusive o álcool, é que a gente tem um afrouxamento da função do não, né? A gente tem então, né, a função do não da consciência comum. A consciência comum se afrouxa com o uso das drogas. Então, né, a pessoa quando começa a ficar embriagada, ela começa a dizer assim, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Então, os problemas, a consciência comum que está sempre voltada assim para os limites, para os problemas, ela se afrouxa e a pessoa começa a se sentir assim, a função do sim, né? A percepção das possibilidades, das conexões entre as coisas, ou das harmonias entre as coisas, elas começam a se apresentar mais à consciência. Então, William James diz, isso é um princípio, né? Esse princípio é o mesmo que está ativo, esse é o princípio de uma experiência espiritual, é o princípio apenas, né? O iniciozinho. Então, o James diz, talvez a gente poderia ter uma explicação melhor do uso tão difundido das drogas mundo afora, se a gente levasse isso em consideração, né? Porque, na verdade, o que as pessoas estão querendo, talvez, não seja meramente uma compensação para os seus problemas, mas seja, elas querem ter aquilo que elas não conseguem, elas estão tendo dificuldade de ter, que é essa experiência espiritual, né? A experiência das coisas fazerem sentido, das coisas estarem em harmonia, ou da gente perceber o lugar nosso como estando interrelacionado com de outras coisas, outros eventos. Então, é um princípio de experiência espiritual. Então, ele diz assim, talvez isso explique, então, por que as pessoas buscam tanto, né, essas drogas. E, então, ele diz, olha, essa é uma maneira não moralista, né, de entender o uso de drogas. Então, se a gente levar isso em consideração, isso a gente teria uma compreensão mais assim, realista, né, dos fenômenos. Então, isso é uma observação, tá, do William James. A outra que eu queria mencionar com relação às drogas é do Jung. O Jung reconhece isso tudo, mas ele acha ou ele sustentou isso, né, que a busca de experiências espirituais por meio das drogas pode ser perigosa também, porque é como se porque se a pessoa faz isso através da meditação, da oração, da disciplina espiritual, tem 1001 dificuldades pelas quais tu tem de passar até chegar lá, né? Então isso aparece para a pessoa como uma conquista, e no meio desse trabalho árduo ela vai fortalecendo o ego dela para poder lidar com esse tipo de experiência. E a pessoa que não passa por isso, que simplesmente toma uma droga, ela pode não ter preparada psicologicamente para acessar isso, né? Então há o risco da experiência espiritual induzida por drogas ter um efeito desestruturador, provocar, por exemplo, a loucura, né, a psicose numa pessoa. Então, o Jung é bastante, ele diz assim, olha, esses assuntos espirituais, eles são profundos e nem sempre o ego está suficientemente fortalecido para lidar com essa realidade, né? Então, tu pode ter uma experiência como a do Arjuna, lá diante do Krishna, né? Que é uma experiência apavorante, tu está lidando com coisas assim que estão muito além da tua capacidade de conceitualização, e aquilo pode ser uma loucura para ti, literalmente uma loucura para ti. Então o Jung é bastante assim cauteloso com relação a ele adverte, né, com relação ao uso dessas drogas. Sim, André, tu queria falar?
Eu só achei interessante isso do Jamie das drogas. Isso ele fala no livro que a gente está usando ou em outro ensaio? Eu queria dar uma olhada. Sim, é no livro, A Variedade das Experiências Religiosas, o capítulo sobre misticismo. Está no início do capítulo sobre misticismo. É mesmo. Tá bom. Obrigado. Então tá, pessoal. Não sei, alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Então tá, deixa eu desligar aqui, peraí. Só um minuto.